Oi, sétimo ano. Vamos continuar aqui com os nossos conteúdos de redação. Isso mesmo. Conforme a tia já tinha avisado para vocês, uma aula de redação a gente ia tratar de alguma produção textual, certo? Inclusive, ainda continuo esperando o documento em relação à preservação do meio ambiente que nem todos me enviaram, tudo bem? Então, sigo esperando. Uns não me mandaram nem mesmo o e-mail que era para ter sido mandado na primeira produção textual. Então, quem ainda não fez, há tempo, é claro. Então, envie para este e-mail, estou lembrando, tá bom? E na aula de hoje, nós vamos fazer um bate-papo aqui, um comentário sobre alguns acontecimentos do livro A Droga da Obediência. Você já leu? Você já terminou a sua leitura? Você ainda nem começou a sua leitura? A tia já enviou até mesmo para você pelo arquivo de PDF. Então, se não deu para você sair para comprar o livro, isso não era desculpa, tá bom? Então, é importante que você esteja fazendo essa leitura para que nessas aulas de redação em que nós trabalharemos este nosso livro, você não fique tão perdido assim. Então, é claro que a tia aqui não vai contar a história para você, mesmo porque não é a intenção é que você leia, em que você fique curioso sobre o que vai acontecendo naquela trama. Porque quando você começar a pegar o gosto por esta leitura, não dá vontade de parar. É tipo um filme policial, só que é através das palavras. Porque você fica curioso para saber no próximo capítulo o que aconteceu, se alguém mais foi preso, se alguém foi morto, se apareceu outro cúmplice, se tem um outro comparsa, se os amigos conseguem desenvolver aquela trama. Então, hoje nós vamos falar sobre alguns acontecimentos. Na verdade, eu vou trazer esses acontecimentos para vocês através de perguntas, porque aí você vai fazendo uma revisão daquilo que você já leu para saber se você está entendendo o livro, para ver se de repente você já está caminhando bem com a leitura do seu livro, tudo bem? Então, trabalharemos com 6 perguntas sobre o livro. Se você consegue responder as 6 perguntas corretamente, então é porque a sua leitura está uma beleza e você está entendendo e está avançando na sua leitura. A primeira pergunta é a seguinte: o que os caras fazem quando o chumbinho invade o esconderijo? E aí? Conseguiu responder esta primeira pergunta? O que eles fazem? Quem faz? Os caras? Quem eram os caras? Qual era o nome desses caras? Quando o chumbinho invade o esconderijo, o que acontece? Seguido pela ordem do Miguel, que era o líder daquele grupo, ele faz um sinal meio que escondido para todos os seus outros amigos. Quais eram esses amigos? O Crânio, a Magri e o Calu. E o que esses 3 fazem? Eles se escondem. Eles se escondem contra a luz. E naquela escuridão ficam ali caladinhos, como se nada tivesse acontecido, para que o chumbinho não descobrisse que eles ali estavam. Se você já avançou na leitura, você já até sabe que depois, com uma forçaçãozinha de barra, o chumbinho consegue sim entrar nesse grupo. Mas na primeira tentativa, quando o chumbinho adentra aquele esconderijo naquela escola elite, é esta a postura. Respondeu bem se você disse que eles estavam escondidos, silenciosos, quietinhos na escuridão daquela sala para não serem descobertos. Vamos para a segunda pergunta, então? Quem era o oferecedor da droga da obediência pelas escolas de São Paulo? E então, quem oferecia essa droga da obediência? Porque como todo o plano, o vilão, que na verdade é o Dr. QI, ele não ia
por sua própria vontade, se expor, ir até essas escolas de classe média alta de São Paulo, entregar as drogas para estas pessoas. Assim acontece até mesmo no tráfico da nossa cidade, do nosso país. Não é o líder que vai diante das pessoas para poder oferecer a droga. E neste livro também não foi diferente. Não era o Dr. QI que incentivava aqueles jovens a consumirem a droga. Quem era? Quem era? O Bino. Isso mesmo, se você respondeu que era o Bino. O Bino, ele era mandado por estes agentes a ir até estas escolas, a convencer, a persuadir, a dizer que aquela droga seria uma coisa muito legal. E infelizmente o Bino conseguia convencer alguns jovens a tomarem aquela droga, que fazia com que eles fossem levados para um outro lugar, seriam utilizados como testes para ver se essa tal droga da obediência funcionava. Isso serve para que a gente também, olha, pare para pensar, pare para refletir, ligue o nosso alerta para que nunca a gente ceda a essas pessoas que estejam tentando nos convencer a aceitar qualquer tipo de droga. O Bino, ele tinha uma lábia maravilhosa, porque ele conseguia convencer aqueles adolescentes. Então, cuidado. Não deixem que outras pessoas, de tanto falarem alguma coisa para você, venham a te convencer a entrar no mundo das drogas, seja ela a droga que for. Vamos para outra pergunta. Qual era? Quem inventou a droga da obediência? Foi mesmo o Dr. QI? E aí? Você sabe quem era esse? Quem inventou esta droga? Porque o Dr. QI, que era o manda-chuva lá de toda a situação, né? Quem já chegou até o final já deve ter ficado de boca aberta ao descobrir quem era, na verdade, o Dr. QI. Ele não inventou a droga. Ele queria, sim, utilizar a droga com um certo objetivo, mas ele não inventou. E aí, você descobriu? Eu sei que o nome dele é um pouquinho difícil, né? Mas acertou quem disse? Mário Caspérides. Mário, sei lá de quê, que algumas vezes no texto os meninos falam assim, né? Os caras falam assim. Isso mesmo. Mário Caspérides, ele era o que espiava as coisas, contava tudo. Ele era o comparsa, ó, BFF do senhor QI, do doutor QI. Ele informava todas as coisas que estavam acontecendo, ele passava todas as notícias enquanto ele ia desenvolvendo a droga da obediência. Só que aconteceu algo nesta trama. Tempo depois, o Mário descobriu que o Dr. QI estavam utilizando os humanos para serem feitos de cobaias. Já chegou nessa parte do livro? E então, o Mário continuou do lado do Dr. QI como seu comparsa, como seu BFF? Não, não, não. Quando ele descobre que o Dr. QI estava se utilizando de humanos para desenvolver certos dispositivos em relação à droga, o que ele faz? Ele se revolta, ele sai daquela empresa, ele até começa a falar todos os planos para os caras. E aí, o Dr. Mário começa a ser um aliado dos caras nesta investigação. Acontecem algumas coisas com ele e com o Miguel logo depois, mas eu não vou contar essa parte aí não. Só queria saber se você sabia de fato quem tinha inventado a droga da obediência. Vamos para mais uma pergunta. Quantos estudantes são sequestrados em cada escola? E então, quantos estudantes? Sumiam 2? Sumiam 3? Sumia um estudante de cada vez? Conseguiu lembrar?
Vocês sabem que esses estudantes não eram qualquer estudante que eram pegos, né? Muito pelo contrário. Eles pegavam os estudantes mais inteligentes, os estudantes que tinham voz ativa, os estudantes valentões. Não eram os estudantes mais diminuídos daquela escola, não. E eram todos estudantes de escolas de nível classe média alta de São Paulo. E eles pegavam de 2 em 2. Conseguiu acertar? Então, no início, os caras pensaram até que eles sumiam de 3 em 3, porque no início da investigação, eles ainda estavam um pouco confusos, né, no que estava acontecendo. Só que aqueles 3 que eles viam não eram os 3 que estavam sendo sequestrados. Um era aquela pessoa em que estava oferecendo a droga para eles. Então, os alunos sumiam de 2 em 2 de cada escola. Vamos para mais outra pergunta. Você está conseguindo responder as suas ou não lembra de nada dessa história? Qual era o nome da empresa do Dr. QI, onde se fabricavam a droga da obediência? E então, qual era o nome desta empresa? A empresa onde o Dr. QI, junto com os seus comparsas, com os seus informantes, com os seus empregados, com os seus fornecedores, trabalhavam. A empresa era Pay Control, isso mesmo. Esta era a empresa onde toda a trama é desenrolada, onde tudo era produzido para que a trama tivesse um desenvolvimento. Esta era a empresa do Dr. QI. Vamos para a próxima. Quem foi o primeiro estudante sequestrado lá no Colégio Elite? Para que toda a história se desenrolasse, uma pessoa teria que ser o primeiro cobaia do Dr. QI a ingerir aquela droga que o Bino foi oferecer para ele, porque a pessoa lá de cima daquela resposta você já sabia que o oferecedor era o Bino. E então, quem foi o aluno que ele primeiro sequestrou daquela escola? O Bronca. Isso aí. Por que ele tinha esse nome? Justamente porque o Bronca, ele era o valentão da escola, o todo metidão, ele já tinha um cara de invocado, ele tinha uma cara de rebelde. No livro também fala até mesmo de uma briga que ele teve, né, com o grupo do Miguel, e que também tinha sido... que tinham acontecido algumas expulsões, né, em relação a esta briga. Exatamente. O Bronca foi o primeiro aluno da escola Elite em que foi seduzido por esta droga da obediência. Mais para frente, até mesmo quando um outro aluno da escola Elite é sequestrado, até tenta fazer com que o Bronca saia dessa. Mas ele não ficou muito convencido, não. Quem foi esse aluno que ajudou também o Bronca a perceber o que estava acontecendo com ele? Sabe? Um outro aluno da escola em que também foi sequestrado? Mas essa aqui ainda não é a pergunta. Queria saber mesmo apenas se você sabia quem era o primeiro aluno sequestrado. O Bronca. Vamos para a última pergunta. Já sei que já movimentei muitas questões aqui em relação ao livro. Veja se você acerta só mais essa. Quem eram estes personagens? Fera, animal, coisa? No desenrolar da história, aparecem diversos personagens, né? É um livro com muita aventura, então várias cenas vão acontecendo e vão chegando mais pessoas. Pessoas para trabalhar na Pay Control, pessoas para ajudar nesta investigação dos caras. Mas e aí? Quem eram essas 3 pessoas? Fera, animal e coisa. Nomes estranhos, né? Nomes de boas pessoas? Acho que não. Isso mesmo. O fera, o animal e a coisa, eles eram os comparsas do Dr. QI. Eles eram
os empregados dele, né? Eles eram os capangas, eles defendiam o Dr. QI, eles protegiam o Dr. QI, eles protegiam todas aquelas transações muito ruins que aconteciam dentro daquela empresa. Como todo chefão, né? O Dr. QI, ele não podia caminhar sozinho, ele nem teria condições de resolver todas as situações, de convencer todos os alunos, de fazer todos os experimentos para que a droga da obediência desse certo. Isso você percebe, né? Em filmes, novelas, séries. Sempre o malvado da história, ele não caminha sozinho. Ele tem os amigos que ele consegue levar para ele, para este mau caminho, para poderem fazer a sua vontade. E essas pessoas eram os amigos, os comparsas, os empregados do Dr. QI. Fera, animal e coisa. E então, das 6 perguntas, conseguiu responder alguma delas sem colar do livro? Então, continue com a leitura da Droga da Obediência. Vamos ver quantos alunos conseguem ainda fugir deste vício dessa droga. E será que os caras conseguem um final feliz, prendendo quem precisa ser preso? Acontecem algumas mortes também. Quem já morreu? Quem vai morrer? Continue com a sua leitura e a gente se encontra para falar mais um pouquinho do livro em outras aulas, tá bom? Fiquem com Deus! A tia acabou se empolgando e fazendo uma pergunta a mais.